A paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos. Nossa leitura diária de hoje está escrita no livro de Gênesis 34, versículos 1 a 31. Provavelmente todo o capítulo. E saiu Diná, filha de Leia, que esta terá a Jacó, a ver as filhas da terra, e Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a e deitou-se com ela e humilhou-a e apegou-se à sua alma como Diná, filha de Jacó, e a amou a moça e falou afetuosamente à moça. Falou também Siquém a Amor, seu pai, dizendo: tome-me esta por mulher. Diná é violentada por Siquém. Gênesis 34, 1 a 7. O capítulo 34 de Gênesis começa mostrando Diná, filha de Jacó, com Lia, numa caminhada em direção à cidade vizinha, habitada pelos siquemitas. O texto bíblico diz que Siquém, filho de Amor, que era príncipe daquela terra, viu Diná e, tornando-a, a possuiu. A palavra possuiu, usada para descrever a atitude de Siquém com Diná, traduz um termo hebraico que também significa forçar. Isso quer dizer que Diná não consentiu a relação, portanto ela foi vítima de um abuso. O próprio texto bíblico deixa isso muito claro ao afirmar que Siquém humilhou Diná. Depois disso, o texto mostra que o rapaz se apegou a Diná, ou seja, ele se apaixonou e desejou se casar com ela. Inclusive, ele recorreu a seu pai, pedindo-lhe que ele intervisse junto a Jacó para que Diná fosse sua esposa. Verso 3 e 4. Quando soube o que tinha acontecido, Jacó se calou. Ele não tinha maiores informações sobre o caso e esperou para se aconselhar com seus filhos que estavam no campo. Então, quando os filhos de Jacó souberam do ocorrido, ficaram muito irados. Eles se indignaram porque Siquém praticara um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que não se devia fazer. Gênesis 34, 7. Essa descrição, mais uma vez, reforça que Siquém havia cometido um crime hediondo. A proposta dos siquemitas, verso 8 a 12. No encontro entre Amor e Jacó, o pai de Siquém disse que seu filho estava muito apaixonado por Diná e desejava casar-se com ela. Então ele propôs que a família de Jacó se juntasse à família dele, aparentando-se através de casamentos mistos. Isso faria com que a família de Jacó pudesse se estabelecer como residente permanente naquela terra, podendo se envolver em negócios e obter possessões. O próprio Siquém também disse que estava disposto a dar o dote que fosse necessário por Diná. Não se tratava do dote de casamento que a família da noiva dava ao noivo, mas o preço da noiva que o noivo pagava ao pai dela. Apesar de a proposta de Siquém ter sido aparentemente harmoniosa, era também muito perigosa. Por um lado, os siquemitas viram naquela ocasião a possibilidade de um bom acordo que favorecia seus próprios interesses. Uma união com os filhos de Israel poderiam trazer enriquecimento aos siquemitas. Verso 23. Por outro lado, aquela proposta apresentava uma grave ameaça à comunidade da aliança, pois implicava na mistura dos descendentes de Abraão com os povos vizinhos. A ideia era que os herdeiros da aliança de Deus se tornassem um só povo, com os cananeus de Siquém. Verso 16. A resposta dos filhos de Jacó, versículos 13 a 24. Diz que os filhos de Jacó responderam com falsidade à proposta de Siquém. Eles agiram com engano, ou seja, repetindo o comportamento dissimulado apresentado outrora por Jacó. Contudo,
Os filhos de Jacó foram perversos, pois tinham o objetivo de se vingar cruelmente dos siquemitas. Então, inicialmente, eles fingiram se interessar pela proposta de Siquém. Porém, eles impuseram como condições que os homens siquemitas fossem todos circuncidados, pois somente assim poderiam haver integração econômica e social entre eles. Verso 14 a 17. Essa contraproposta dos filhos de Jacó mostra que eles abusaram da circuncisão como sinal da aliança de Deus com Abraão. Gênesis 17, do 11 a 14. Eles esvaziaram seu significado ao usá-lo como instrumento para obter vingança. As palavras do filho de Jacó agradaram Amor e Siquém. Assim, tão logo Siquém fez a circuncisão e convenceu todos os homens de sua cidade a fazer o mesmo. Ele reuniu seu povo à porta da sua cidade, o lugar comum em que ocorriam as audiências públicas naquela época. Como argumento, ele utilizou os benefícios econômicos que uma união com a casa de Jacó traria aos siquemitas. Versos 18 a 23. Por fim, o povo da cidade ouviu a Amor e a Siquém, e todos os homens foram circuncidados. Verso 24. Vingança de Simeão e Levi, versículos 25 a 31. Ao terceiro dia, após a circuncisão, quando os homens siquemitas sentiam mais forte a dor da cirurgia, dois filhos de Jacó, Simão e Levi, levaram a cabo o seu plano de vingança. Eles tomaram cada um uma espada, entraram inesperadamente na cidade e promoveram um verdadeiro massacre. Debilitados e sem poder de reagir, todos os homens da cidade foram mortos, incluindo Amor e Siquém. Naquela ocasião, Diná já estava vivendo na casa de Siquém e foi tirada de lá por seus irmãos. Verso 25. Em seguida, os filhos de Jacó saquearam a cidade. Eles levaram os rebanhos e tudo o que havia na cidade e no campo. Todos os bens dos siquemitas, seus filhos e suas mulheres, foram levados cativos pelos filhos de Jacó. Versos 26 a 29. A atitude de Simeão e Levi foi reprovada por Jacó e lhe trouxe grande preocupação. Jacó sabia que aquela vingança poderia resultar em uma severa retaliação por outros povos daquela terra. Jacó reconheceu que depois daquele acontecimento, qualquer possibilidade de relacionamento pacífico com os cananeus havia sido a ruína, e sua família estaria em constante perigo naquela terra. Tudo, os filhos de Jacó não se arrependeram do que tinham feito e mantiveram firme a ideia de que tinham defendido a honra de Diná. Para eles, Siquém havia tratado Diná como uma prostituta. Verso 31. De fato, a punição imposta a Siquém por Simeão e Levi foi completamente excessiva, mesmo sob a interpretação da lei mosaica, que foi instituída posteriormente. Deuteronômio 22, versos 28 e 29. Eles agiram de forma inconsequente, prematura e ilegítima. O que eles fizeram nada tinha a ver com uma reparação razoável, sábia e justa do crime cometido contra Diná. Portanto, seja como for, esse triste episódio narrado em Gênesis 34 não somente testava a promessa da proteção divina à casa de Jacó, como também prenunciava a hostilidade entre israelitas e cananeus e as batalhas que seriam travadas na posse da terra prometida.